Quando o coração começa a ameaçar parar, são inevitáveis as mudanças para equilibrar o estilo de vida, né? Claro que a alimentação é a principal delas, se você também aliar com exercícios físicos. Uma coisa não tem muito resultado sem a outra. Existe um estudo do Britain's Medical Journal, que é um dos mais prestigiados periódicos do planeta, que informa que é fundamental a gente consumir fibras. Se você já passou por um infarto, o consumo de fibras vai te dar mais sobrevida e você vai até poder se sair melhor depois do susto. Entendeu? Por isso que hoje a Marina vai falar a respeito das fibras. Marina De Lorenzo, nutricionista, tudo bom? Tudo, e você? Eu também, graças a Deus. O duro é a gente entender o que é fibras. Né? Existe fibra pura, porque a gente encontra pão com fibras, a gente encontra granola. O que seria a fibra pura? Na realidade, a fibra ela é um constituinte do alimento, né? É um constituinte que não possui calorias, tá? Ele não promove energia para o nosso organismo, assim como o carboidrato e a proteína, por exemplo, tá? Só que ele é fundamental na nossa alimentação por conta de que ele participa da motilidade intestinal, que é ao isso? funcionamento do nosso intestino. Previne o câncer de intestino, previne a constipação intestinal, que hoje em dia principalmente mulheres reclamam muito de intestino preso, que não conseguem ir no banheiro. Então a fibra ela é fundamental para isso. E com relação ao estudo que diz respeito ao infarto, diz que... Diz não, né? É sério isso. Quanto mais gordura se tem no corpo, maiores as chances de se infartar. E a fibra, ela funciona como uma esponja que vai eliminando a gordura? Na realidade, a fibra, ela funciona como uma vassourinha no nosso organismo, né? Ela reduz a absorção de gordura e também reduz a absorção de açúcar no nosso organismo. Quando come. Exatamente. Então, nos casos de colesterol alto, triglicérides alto, até diabéticos, é muito importante o consumo de fibras. Mas e aquela teoria de que diz que quanto mais fibra se come, mais quantidade de água você tem que ingerir também, é verdade? Isso, na realidade, o que acontece? Existem dois tipos de fibra, a solúvel e a insolúvel. E a fibra solúvel, ela precisa da água, né, para formar um gel no nosso estômago, para que o alimento que esteja ali seja absorvido lentamente, seja absorvido menos gordura e menos açúcar. E para que isso aconteça, é necessário o aumento da ingestão de água, né? Já a fibra insolúvel, ela aumenta o trânsito fecal, né? Aumenta a velocidade com que as fezes passam pelo trânsito gastrointestinal. Então, se não tomar água nesse outro tipo de fibra, resseca. Resseca. Então, é importante o conjunto das duas fibras, que é isso que acontece na maioria dos alimentos, né? Por exemplo, a maçã. A casca da maçã é uma fibra insolúvel e a polpa é uma fibra solúvel. Ah, entendi. Agora, o que seria fibra pura? Daqui, dessas 4 opções que a gente tem, o que é fibra pura? Na realidade, todos esses alimentos contêm fibras, né? A fibra pura mesmo, a gente não tem. Não existe, então? Não existe. Ela contém nos grãos, contém no pão integral, contém na aveia, contém na granola, contém na farinha de linhaça. Quando a gente compra um pão que está escrito lá, enriquecido com fibras, ou um pão que a gente vê que aqui tem, né, a aveia. As aveias. Então, vale a pena investir nisso? Vale, com certeza. Porque já entra no caso de diminuir colesterol, diminuir triglicérides, né? É super importante. E a granola? Que a gente sabe que também tem açúcar ali dentro, né? Seria vantajoso mesmo assim? Seria vantajoso uma granola sem açúcar, né? Que hoje em dia a gente encontra no mercado. Só os grãos misturados com uma uva passa, que também contém fibras, é super importante também a ingestão. A granola em si é fibras? Sim. Porque ela tem o que? Possui fibras. Tem aveia, tem alguns outros grãos, tem umas que tem linhaça, quinoa, né? Que também possuem fibras, contém fibras. Entendi. A gente encontra as fibras, então, Marina, nos grãos, é isso? Nesses grãos, nessas farinhas. As farinhas integrais. Integrais. E fruta tem fibra? Fruta também tem fibra. Que fruta tem fibra? Todas as frutas têm fibras. Mas não o suficiente para surtir esse efeito que você falou, né? De melhorar o trânsito intestinal. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa de pelo menos 25 a 30 gramas de ingestão de fibras diárias. Quanto dá isso? Isso, de repente, não, dá muito mais do que isso, né? A gente precisa dosar a partir do rótulo dos alimentos. A maioria dos alimentos integrais já possuem fibras, então a gente somando as quantidades para dar essas 25, 30 gramas seria o ideal.
A laranja diz que tem bastante fibra, é verdade? Isso, tem sim. É a fruta que mais tem fibras? Na realidade, não tem uma que tem mais, outra que tem menos. Todas têm uma quantidade legal de fibras. A laranja, se você comer com o bagaço, daí sim, ela vai proporcionar bastante, uma quantidade bem grande de fibras. Agora, só o líquido não, mais a frutose, né? Mais o açúcar. E essa história de comer o mamão com a semente? É por conta das fibras? Sim, com certeza. Conta das fibras também. Vale a pena. E tem gente que também coloca granola em cima do mamão, em cima de uma banana, de uma fruta, que também é interessante, né? Uma aveia com uma fruta também proporciona uma quantidade legal de fibras. Quando a gente fala em fibras, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o funcionamento do intestino. Né? Coma fibras, todo mundo fala isso, eu falo aqui muito, mas vai além. Sim, vai além. Vai além. O aspecto da pele fica também melhor. Sim. Por quê? Porque o que acontece, né? Quando a gente tem a constipação intestinal, que hoje na nutrição a gente chama de disbiose, ocorre uma má absorção de nutrientes, né? Então é por isso que dá, às vezes, acne na pele, falta de alguns nutrientes no nosso organismo. Então, é super importante que o intestino esteja funcionando diariamente. Quanto de fibra você falou por dia? 25 a 30 gramas. Quanto que dá isso? Umas 3 colheres de linhaça, por exemplo? Sim, mais ou menos umas 3, 4 colheres. E é muito se a gente colocar tudo junto numa porção só. Sim, é muito. Tem que ser fracionado. Tem que ser dosado, com certeza. Mesmo porque, lembrando que esses alimentos possuem calorias, né? O que não possui é a fibra pura, que a gente não encontra sozinho. Então, você comendo a linhaça, você vai estar ingerindo, além da fibra, outros nutrientes. A gordura poliinsaturada, que também possui um pouquinho de carboidrato. Por isso tem que dosar, né? A gente sabe que um pão enriquecido com fibra tem fibra, mas 25 gramas de fibra dentro do pão dá uns 10 pedaços desse aqui, não vai comer 10 pedaços de pão. Então, tem que ser dosado, exatamente. Fracionado durante o dia, né? Isso quem é competente para fazer são os nutricionistas, viu, gente? Que são competentes para calcular para cada indivíduo, né, a quantidade ideal de fibras e qual tipo de fibra também, que é interessante no caso. Amanhã a Marina vai voltar para falar de açúcar. Açúcar a gente falou ontem. Gordura. Amanhã é o dia da gordura. O que é gordura? Aonde encontramos gordura? Eu sei que aqui tem gordura. Na linhaça tem gordura, mas essa gordura aqui é boa, é ruim? A carne tem gordura, arranca antes para comer, depois, né? Várias dúvidas. Amanhã a gente fala só de gordura. Obrigada, Marina. Te vejo amanhã. Um prazer estar aqui, viu? Prazer é meu. Quero agradecer ao Dr. Gustavo Torino, Rodrigo Rocha, a Júlia Charife, Roberta Campos, a Marina De Lorenzo, todo mundo colaborou. Te vejo amanhã às 2 da tarde. Obrigada a você pela companhia. Tudo que fizer, faça com amor, tá bom?